Capítulo 15. Métodos de apalpação para medir e distinguir a doença registrados na tabuinha de Jade. Perguntou o imperador amarelo. Disseram-me que os dois métodos para medir e distinguir a doença por meio de apalpação são diferentes. Como não podem ser aplicados um em relação ao outro, Tipó respondeu. Medir é avaliar o grau de seriedade da doença e distinguir é identificar a doença irregular. Eu suponho que as variações de compleição e a condição do pulso são os axiomas do diagnóstico. O ponto fundamental para medir e distinguir é manter a relação correspondente entre a compleição e a condição do pulso. A energia e o sangue de um corpo humano estão agindo sempre. Se parar, a vitalidade estará perdida. Este princípio é muito importante e está registrado na tabuinha de Jade, que é denominado o princípio de preservar a saúde, gravado na tabuinha de Jade. A cor que não for a cor da energia que corresponde à víscera na compleição se chama cor convidada. Surge em diversas posições na parte superior, inferior, direita ou à esquerda do nariz. E pode-se averiguar cuidadosamente sua variação em diversos matizes. Quando a cor convidada parece ser suave, indica que a doença é leve, que pode ser curada em cerca de 10 dias, tratando-se por meio de decocção dos 5 grãos. Quando a cor convidada for forte, é necessário tratar com decocção medicinal, e a doença pode ser curada em cerca de 21 dias. Se a cor convidada parecer ser muito escura, mostra que a doença é muito séria, que é necessário tratar com uma tintura e pode ser curada com cerca de 100 dias. Se a compleição do paciente for vermelha e que mostra a ausência da energia estomacal, que é amarela, e seu rosto estiver fino, a doença já não pode mais ser curada de forma alguma. Se a compleição do paciente não for vermelha e o rosto não estiver fino, a doença pode ser curada após uns 100 dias. Além disso, se o pulso do paciente for curto, deixando de atingir tanto a posição do pulso Guan quanto o pulso Qi, isso indica rompimento das energias Yin e Yang e o paciente morrerá. Se a doença contraída for uma doença sazonal febril e a energia vital estiver no extremo de deficiência, o paciente morrerá. Deve-se observar cuidadosamente se a cor convidada surge na parte superior, inferior, esquerda ou direita do nariz, a fim de descobrir seu movimento. Quando se move para cima, está na direção reversa. Quando se move para baixo, está numa direção correta. Numa mulher, quando a cor convidada estiver se movendo da direita para a esquerda, é reversa. Quando se movendo da esquerda para a direita, está correta. No homem, se a cor convidada estiver se movendo da esquerda para a direita, é reversa. Quando se mover da direita para a esquerda, é correta. Se a direção de movimento de um homem e de uma mulher estiver alternando a mudança de correta para reversa, no homem é um duplo Yang e numa mulher é um duplo Yin. Tanto os pacientes com duplo Yang quanto com duplo Yin estão prestes a morrer. Quanto ao paciente cujo Yin e Yang estiverem diferentes dos outros, deve-se tratar fortalecendo a importância comparativa, a fim de reverter a condição para que se torne normal. Já que essa é uma doença irregular, deve-se diagnosticar com muito cuidado. Quando os pulsos baterem sob os dedos e a doença se refletir quando síndrome BI, uma síndrome marcada por artralgia e adormecimento, e discinésia dos membros ou flacidez dos pés, isso tudo será causado pelas energias frias e quentes que ocorrem simultaneamente. Se o pulso parecer solitário, mostra que a energia Yang está lesada no interior. Se o pulso parecer estar fraco, é a síndrome de diarreia e esgotamento do sangue. Todos os pulsos solitários que mostram a energia do estômago ausente são um alerta de prognóstico desfavorável. Todos os pulsos deficientes são corretos e têm um prognóstico favorável. Quando se aplica o método de distinguir, deve-se começar a apalpar a partir do pulso Pun-Ko, de um canal Tain da mão. Quando o pulso visceral tiver um traço de outro pulso visceral que estiver se sobressaindo, tal como quando o pulso do fígado, madeira,
tiver o traço do pulso do pulmão, metal. Quando o pulso do pulmão tiver o traço do pulso do coração, fogo. Quando o pulso do coração tiver o traço do pulso dos rins, água. Quando o pulso dos rins tiver o traço do pulso baço, terra. Ou quando o pulso do baço tiver o traço do pulso do fígado, madeira. É o pulso adverso e o paciente morrerá. Quando o pulso visceral tiver o traço de um outro pulso visceral, exceto do que estiver sobressaindo, tal qual como o pulso do fígado, madeira, tiver o traço do pulso do rim, água, do coração, fogo, ou do baço, terra, quando o pulso do coração, fogo, estiver o traço do pulso do pulmão, metal, do baço, terra, ou do fígado, madeira, etc., é o pulso correto e o paciente sobreviverá. Cada vento de várias direções domina uma estação, tal como o vento leste domina a primavera e o vento leste associado à madeira sobrepuja a terra. O vento sul domina o verão e o sul associado ao fogo sobrepuja o metal. O vento oeste domina o outono e o oeste associado ao metal sobrepuja a madeira. O vento norte domina o inverno e o norte associado à água sobrepuja o fogo. Eles repetem os ciclos, retornam ao começo de novo. Se o tempo das 4 estações se tornar anormal, não deve ser tomado como o princípio da prática comum. Isso é o essencial de medir e distinguir. Capítulo 16. O fundamental do diagnóstico e dos sintomas da ruptura dos 12 canais. O imperador amarelo perguntou: o que é essencial no diagnóstico? Tipó respondeu: no primeiro e segundo meses lunares, a energia do céu começa a ascender e a energia da terra começa a se sobressair. Nesse momento, a energia do homem está no fígado. No terceiro e quarto meses lunares, a energia do céu está se desenvolvendo e a energia da terra está crescendo. Neste momento, a energia do homem está no baço. No quinto e no sexto meses lunares, a energia do céu é abundante e a energia da terra é ascendente. Nesse momento, a energia do homem está na cabeça. No sétimo e oitavo meses lunares, começa a ocorrer o clima solene e mortal. Nesse momento, a energia do homem está no pulmão. No nono e décimo meses lunares, a energia yin começa a ficar estagnada e a energia da terra começa a se fechar e recolher. Nesse momento, a energia do homem está no coração. No 11º e 12º meses lunares, a Terra está confinada ao gelo e a energia da Terra está lacrada. Neste momento, a energia da Terra está nos rins. Ao se tratar na primavera, deve-se picar os pontos Chu que estão espalhados, para atingir a posição em que o músculo adere ao osso, e parar imediatamente de picar quando se ver sangue. Se a doença for séria, quando a energia for trazida à tona após picar, haverá uma recuperação gradual. Se a doença for passageira, será imediatamente removida. No verão, deve-se picar os colaterais imediatos aos pontos Chu, parando de picar imediatamente quando se vir sangue. Quando a energia perversa tiver sido removida, o orifício do acuponto se fecha. A dor será eliminada. No outono, deve-se picar a pele, porém esfregar e pressionar a veia junto ao músculo a fim de dispersar em primeiro lugar a energia e o sangue. A profundidade da picada deve ser controlada como se expôs acima, até o momento em que se veja sangue. Observar a expressão do paciente e parar de picar sempre que a compleição do mesmo esteja mudando. No inverno, deve-se picar profundamente os pontos Chu para atingir a posição em que o músculo adere ao osso. Quanto a doença for séria, a picada deve ser profunda e direta, sem fricção ou pressão na veia junto ao músculo. Quando a doença for passageira, não é necessário picar diretamente, mas pode-se picar acima e abaixo, à esquerda ou à direita, de uma maneira flexível. Em suma, as formas de picar são diferentes nas 4 estações, e o picar nas 4 estações tem posições diferentes.
Quando por engano se picar a posição do verão na primavera, ocorrerá um pulso desordenado e declínio da energia, e a energia perversa irá invadir a medula óssea. A doença não será curada e o paciente não terá apetite nenhum, havendo deficiência de energia. Quando se pica por engano a posição do outono na primavera, haverá convulsão e a energia vital ficará diversa, e haverá tosse ao levantar. A doença não será curada e o paciente algumas vezes fica sobressaltado e muitas vezes quer chorar. Quando por engano se pica a posição do inverno na primavera, a energia se ancorará profundamente nas vísceras, causando a distensão do abdômen do paciente. A doença não será curada e o paciente começará a falar demais. Quando se pica a posição da primavera no verão, a doença não será curada e o paciente ficará cansado, tenso e fraco. Quando se pica a posição do outono por engano no verão, a doença não será curada. O paciente não terá vontade de falar com sinceridade e com frequência se sentirá pouco à vontade, como se alguém quisesse prendê-lo. Quando se pica por engano a posição do inverno no verão, a doença não será curada. Ocorrerá uma energia vital adversa e ele estará prestes a ficar com raiva. Quando por engano se pica a posição da primavera no outono, a doença não será curada e o paciente ficará inquieto. Quando ele desejar fazer algo, irá esquecer de imediato o que quer. Quando se pica por engano a posição do verão no outono, a doença não será curada e o paciente terá cada vez mais vontade de dormir e sonhar. Quando se pica a posição do inverno, por engano, no outono, a doença não será curada e o paciente irá sentir calafrios. Quando por engano se pica a posição da primavera no inverno, a doença não será curada. O paciente não conseguirá conciliar o sono, mesmo quando estiver cansado e mesmo que tenha dormido. Será como se tivesse visto algo em sonho. Quando se pica por engano a posição do verão no inverno, a doença não será curada. Irão ocorrer transtornos na energia vital do paciente e também a síndrome bi ou insensibilidade. Quando por engano se pica a posição do outono no inverno, a doença não será curada e com frequência o paciente irá ter sede. Quando se pica o peito e o abdômen do paciente, deve-se prestar atenção para evitar ferir as vísceras. Se o coração for picado, o paciente morrerá em 1 dia. Se o baço for picado, o paciente morrerá em 5 dias. Se o rim for picado, o paciente morrerá em 7 dias. Se o diafragma for picado, o que se chama ferir o meio, embora a enfermidade possa melhorar temporariamente, devido ao distúrbio da energia visceral, o paciente morrerá em 1 ano. A indicação para se evitar picar as vísceras é conhecer as maneiras incorretas e as corretas de picar. A assim chamada maneira correta é conhecer as posições dos órgãos do diafragma, baço, rins, etc. E deve-se tomar cuidado para evitá-los. Em não se conhecendo as posições, se não se as evitar, as 5 vísceras poderão facilmente ser lesadas, o que se chama maneira incorreta. Por isso, é necessário, antes de picar o peito e o abdômen, abaná-los com um pano para evitar ferir as vísceras por meio de uma picada profunda. Se ao picar não se obtiver um efeito curador, deve-se picar de novo. Ao picar, a inserção da agulha deve ser de ação rápida. Ao tratar uma doença com inchaço, pode ser aplicado o método de girar a agulha a fim de retirar o mal. Se a picada for sobre o canal, o método de girar não é necessário. Estes são os fundamentos da acupuntura. O imperador amarelo perguntou: quais as situações acerca do rompimento dos 12 canais? Tipó respondeu: ao se romper o canal Taiyang, ficará numa busca contínua com os 2 olhos. A parte posterior do corpo penderá na direção contrária. As extremidades terão cãibra com a suspensão do suor. E quando essa suspensão do suor ocorrer, o paciente morrerá. Ao se romper o canal Shaoyang, o paciente ficará surdo. As juntas do corpo todas ficarão pendentes.
Afastar-se-ão a conexão da cena visual e, quando isso ocorrer, o paciente morrerá em 1 dia e meio. Imediatamente antes de morrer, surgirão na compleição do paciente as cores verde e branca, e aí morrerá de imediato. Ao se romper o canal Yang-Min, a boca e os ouvidos do paciente ficarão bem abertos. Ele ficará extremamente assustado, divagando sobre a instauração de sua compleição amarela. Se os canais da mão e do pé estiverem em hiperirritabilidade, deixando de funcionar, o paciente morrerá. Ao se romper o canal Shaoyin, o paciente parecerá ter uma compleição preta. Seus dentes parecerão mais longos e cheios de tártaro, e seu abdômen sentirá plenitude e retenção de fezes e urina. Quando sua parte superior e sua parte inferior do corpo não conseguirem mais se comunicar, o paciente morrerá. Ao se romper o canal Taim, sentirá distensão e bloqueio no abdômen, dificuldade de respirar e vômitos frequentes. O vômito gera a incorreção da energia e esse faz com que a compleição se torne vermelha. Se o vômito parar, a comunicação entre a parte superior e a parte inferior do corpo ficará bloqueada. Então, a compleição do paciente se tornará negra e sua pele e seus pelos mais finos ficarão extremamente secos. Nessas condições, o paciente morrerá. Ao se romper o canal de Oein, o peito do pé ficará quente com secura na garganta, frequência de urinas e desassossego. Quando a doença for séria, ocorrerão os sintomas de língua enrolada e testículos retraídos, e nesse caso o paciente morrerá. Esses são os sintomas do rompimento dos 12 canais.